Fazer a chamada regimental. Carlos Henrique Pinto Gomes. Presente. Felipe do Nascimento Lopes. Geomíris da Costa Gomes Filho. Genilson Drummond de Pina. Joyce Lúcia Costa dos Santos. Leandro Pereira dos Santos. Lohan Gomes da Silveira. Messias Carvalho da Silva. Presente. José Márcio Moreira dos Santos, presente. Feita a leitura, presidente. Havendo número regimental, declaro a presente sessão em nome de Deus. Aberta a presente sessão em nome de Deus. Comunico que os vereadores se encontram sobre a mesa o livro para o uso da tribuna livre do seu pequeno e no grande expediente. Solicito o primeiro secretário a fazer a leitura da pauta. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta da sessão ordinária do dia 15 de setembro de 2015, às 10 horas. Expediente. Projeto de veto número 001/15, requerente senhor prefeito municipal. Ementa. Dispõe sobre vetar parcialmente o projeto de lei número 32/2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2016 e da outras providências. Projeto de lei número 078/2015, requerente senhor prefeito municipal. Ementa. Dispõe sobre a criação e funcionamento do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural e da outras providências. Projeto de lei número 79/2015, requerente senhor prefeito municipal. Ementa. Dispõe sobre autorizar ao Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na importância de R$ 1.465.100,66, visando atender a manutenção dos programas de credenciamento e material de consumo. Projeto de lei número 0080/2015, requerente senhor prefeito municipal. Ementa. Dispõe sobre autorizar ao Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na importância de R$ 125.250, visando atender ao programa de manutenção das atividades do hospital. Projeto de decreto legislativo número 0039/2015, requerente vereador Felipe do Nascimento Lopes. Ementa. Dispõe sobre outorgar o título honorífico de cidadão buziano ao esmo senhor Fabiano Barbosa Sales Gomes, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Projeto de decreto legislativo número 0040/2015, requerente vereador Leandro Pereira dos Santos. Ementa. Dispõe sobre outorgar a medalha Dr. José Bento Ribeiro Dantas ao senhor Eduardo Carvalho Matias, que será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Projeto de decreto legislativo número 0041/2015, requerente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Ementa. Dispõe sobre outorgar a medalha Dr. José Bento Ribeiro Dantas ao senhor Livingston Farias, que lhe será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. Projeto de decreto legislativo número 0042/2015, requerente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Ementa. Dispõe sobre outorgar a medalha Dr. José Bento Ribeiro Dantas ao senhor Sérgio Silveira de Souza, que lhe será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. Projeto de decreto legislativo número 0043/2015, requerente vereador Leandro Pereira dos Santos. Ementa. Dispõe sobre outorgar o título honorífico de cidadã buziana à ilustríssima senhora Júlia Feitani Rodrigues, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Projeto de decreto legislativo número 0044/2015, requerente vereador Felipe do Nascimento Lopes. Ementa. Dispõe sobre outorgar o título honorífico de cidadão buziano ao excelentíssimo doutor César Augusto Specin Cunha de Oliveira, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Projeto de decreto legislativo número 0045/2015, requerente vereador Messias Carvalho da Silva. Ementa. Dispõe sobre outorgar o título honorífico de cidadão buziano ao senhor Pablo Alejandro Paes,
que será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Projeto de Decreto Legislativo número 0046/2015, requerente vereador José Márcio Moreira dos Santos. Ementa, dispõe sobre outorgar a medalha Dr. José Bento Ribeiro Dantas à doutora Lúcia Helena Simas de Lima, que será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Projeto de Decreto Legislativo número 0047/2015, requerente mesa diretora. Ementa, dispõe sobre outorgar o título honorífico de cidadão buziano ao excelentíssimo Dr. Felipe Santa Cruz, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Moção número 007/2015, requerente vereador Messias Carvalho da Silva. Ementa, dispõe sobre outorgar a Associação Núcleo de Educação Ambiental da Região da Bacia de Campos, Associação NEABC, a moção de congratulações e aplausos que será agraciada na sessão solene da Câmara Municipal. Indicação número 0143/2015, requerente vereador Felipe do Nascimento Lopes. Ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito extensão da rede com iluminação pública na rua Guilhermina Maria de São José, no bairro de Sem Braças, neste município. Indicação número 0144/2015, requerente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito que viabilize junto à secretaria competente a desobstrução dos bueiros da Rua do Caboclo, aldeia de Jeribá. Ordem do dia. Votação única das proposições do tipo Projeto de Decreto Legislativo 0019/2015. Autor, Lohan Gomes da Silveira. Ementa, dispõe sobre outorgar a medalha Dr. José Bento Ribeiro Dantas ao senhor Pedro Almeida dos Santos, que lhe será entregue em sessão solene na Câmara Municipal. 0029/2015. Autor, Genilson Drummond de Pina. Ementa, dispõe sobre outorgar a senhora Ilcineia de Carvalho Chaves a medalha Dr. José Bento Ribeiro Dantas, que será entregue em sessão solene na Câmara Municipal. 0030/2015. Autor, Felipe do Nascimento Lopes. Ementa, dispõe sobre outorgar a senhora Valdira Moreira de Santana Norton a medalha de Dr. José Bento Ribeiro Dantas, que será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. 0031/2015. Autor, Felipe do Nascimento Lopes. Ementa, dispõe sobre outorgar ao senhor Guido Dionísio da Silva a medalha Dr. José Bento Ribeiro Dantas, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. 0033/2015. Autor, mesa diretora. Ementa, dispõe sobre outorgar o título honorífico de cidadão buziano ao senhor João Cândido Portinari, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Votação das proposições do tipo moção 0007/2015. Autor, Messias Carvalho da Silva. Ementa, dispõe sobre outorgar a Associação Núcleo de Educação Ambiental da Região da Bacia de Campos a moção de congratulações e aplausos, que será agraciada na sessão solene da Câmara Municipal. 3. Votação única das proposições do tipo indicação 0144/2015. Autora, Joyce Lúcia Costa dos Santos. Ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito que viabilize junto à secretaria competente a desobstrução dos bueiros da Rua do Caboclo, aldeia de Jeribá. 0143/2015. Autor, Felipe do Nascimento Lopes. Ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito extensão de rede com iluminação pública na rua Guilhermina Maria de São José, no bairro de Sem Braças, nesse município. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, terça-feira, 15 de setembro de 2015. Carlos Henrique Pinto Gomes, presidente. Presidente, feito a leitura do expediente da pauta do dia.
Solicito o primeiro secretário a fazer a leitura dos ofícios. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Lohan Gomes da Silveira. Registrar minha presença, por gentileza. Braga. Registrado. Você me faz rir, Lohan. Armação dos Búzios, 15 de setembro de 2015. Memorando número 41/2015. Assunto: ausência do vereador Genilson Drummond. Excelentíssimo presidente, venho pelo presente informar a todos os pares e assistência presente que, por motivo de força maior, o vereador Genilson Drummond de Pina estará ausente desta sessão de terça-feira, 15 de setembro de 2015. Mais atenciosamente, Kátia Gonçalves, gabinete do vereador Genilson Drummond de Pina. Armação dos Búzios, 15 de setembro de 2015. Memorando GVFL número 82/15. Prezado senhor, venho através deste informar Vossa Excelência, em cumprimento ao regimento interno, que não estarei presente na sessão de 15 de setembro de 2015, pois tenho compromisso pré-agendado na Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Aproveito a oportunidade para solicitar a apreciação das matérias de minha autoria, constante na pauta do dia supramencionado. Desde já agradeço a atenção dispensada e coloco-me à disposição para qualquer dúvida. Atenciosamente, Felipe do Nascimento Lopes, vereador. Memorando número 91/2015, assunto: ausência de sessão. Excelentíssimo senhor presidente, sirvo-me do presente para informar que, em virtude de problemas de saúde, o vereador Gilmires da Costa Gomes Filho não estará presente na sessão ordinária do dia 15 de setembro do ano em curso. Sem mais para o momento, Marcos Salles, assessor parlamentar. Senhor presidente, feito a leitura dos ofícios do dia. Solicito o primeiro secretário a fazer leitura na íntegra da matéria que consta do expediente. Projeto de lei número 0078/2015. Data do protocolo 14/9/2015. Requerente, senhor prefeito municipal. Ementa: dispõe sobre a criação e funcionamento do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, da outras providências. Ofício número 412/2015. Senhor presidente, passo as mãos de Vossa Excelência para a indispensável apreciação dessa ecrécia Casa Legislativa, a mensagem número 42/2015 e respectivo projeto de lei que dispõe sobre a criação e funcionamento do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural e da outras providências. Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência e seus dignos pares meus protestos de elevada consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Mensagem número 42/2015. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, ao dirigir-me a essa ecrécia Casa Legislativa, tenho como objetivo solicitar a análise de Vossa Excelência e demais pares ao projeto de lei que visa a criação e funcionamento do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural e da outras providências. Considerando as prioridades estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, PNC, sendo dever constitucional do poder público, com a colaboração da comunidade, promover e proteger o patrimônio cultural buziano e brasileiro, é que apresento o vertente projeto de lei. Por fim, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal para solicitar a essa Casa Legislativa que seja a presente matéria apreciada em regime de urgência. Certo de que essa Casa Legislativa entenderá a importância da efetivação dessa lei, aproveito o ensejo para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito.
Projeto de lei, /2015, dispõe sobre a criação e funcionamento do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural e da outras providências. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve. Capítulo 1. Da natureza e finalidade. Artigo 1. Fica criado o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, órgão colegiado de caráter permanente, consultivo e de assessoramento ao Poder Executivo, destinado a assessorar, orientar e acompanhar a política municipal de proteção e valorização ao patrimônio histórico e cultural. Artigo 2º. O Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, estruturado nos termos desta lei, rege-se pelas disposições dos artigos 196 a 200 da Lei Orgânica Municipal, por esta lei e pelo regimento interno que adotar, ficando vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico. Capítulo 2. Da competência. Artigo 3º. O Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural terá, respeitadas as diretrizes da legislação federal aplicável e as normas emanadas do Poder Público Municipal, as seguintes competências. 1. Emitir parecer sobre propostas de tombamento e de todos os processos de obras e ou mudanças dos bens protegidos, tombados e seus entornos. 2. Pronunciar-se em parecer sobre conveniência da saída de bens tombados do município, por prazo curto e determinado, e para fim de intercâmbio cultural sem transferências de domínio. 3. Elaborar pareceres na políticas de preservação e valorização dos bens culturais que participam da oferta turística do município. 4. Elaborar minutas e sugestões de normas ordenadas e disciplinares da preservação e manutenção do patrimônio histórico, artístico, cultural, turístico e paisagístico. 5. Promover a proteção e valorização da paisagem e formações naturais, características do município, o patrimônio paisagístico. 6. Opinar sobre questões de preservação e valorização dos bens culturais existentes no nosso município. 7. Opinar sobre projetos de conservação, reparação, restauração e de aproveitamento turístico dos bens tombados. 8. Impedir a evasão, a destruição, a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico, cultural, turístico e paisagístico. 9. Emitir parecer e fundamentado sobre projetos de obras de construção, acréscimo ou demolições, bem como pedidos de licença para funcionamento de atividades comerciais ou prestadoras de serviços em imóvel situado em local definido como área de especial interesse cultural, bem como tombados ou entornos do bem tombado. 10. Opinar sobre a restauração e conservação dos bens, inclusive se de interesse paisagístico e ou ecológico, articulando-se nesses casos as ações com os demais órgãos encarregados da preservação desses bens. 11. Opinar quanto à adequação de uso proposto para os bens culturais protegidos. 12. Propor ações para o desenvolvimento de tecnologias próprias voltadas para a preservação de bens culturais. 13. Opinar sobre a concessão de auxílio ou subvenções à entidade que objetivam as mesmas finalidades do Conselho, ou particulares que conservem e protegem documentos, obras e locais de valor histórico, artístico, paisagístico ou cultural. 14. Divulgar os resultados dos trabalhos realizados pelo Conselho. 15. Adotar outras providências previstas em regulamento. 16. Eleger o vice-presidente e o secretário-geral. 17. Elaborar e aprovar o regimento interno. Parágrafo único. O presidente do Conselho de Patrimônio Histórico e Cultural será o titular da Secretaria de Turismo, Cultural e Patrimônio Histórico, ou do órgão responsável pela cultura e patrimônio histórico municipal.
Capítulo 3, da composição e do funcionamento. Seção 1, da composição. Artigo 4º. O Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural compõe-se de 12 membros, representantes dos órgãos de governo, de entidades representativas da sociedade civil, nomeados pelo prefeito na seguinte forma. 6 representantes de órgão do governo municipal, sendo a. O secretário de Cultura ou titular do órgão responsável pela cultura e patrimônio histórico municipal. B. Um integrante do órgão responsável pelo planejamento municipal. C. Um integrante do órgão responsável pela educação municipal. D. Um integrante da Procuradoria-Geral do município. E. Um integrante do órgão responsável pelo meio ambiente do município. F. Um integrante do órgão responsável pelo urbanismo do município. 2. 6 representantes de entidades não governamentais, sendo a. Um integrante de entidade máxima de âmbito municipal representativa dos profissionais de arquitetura. B. Um integrante da entidade máxima de âmbito municipal representativa dos profissionais do setor de História e Memória. C. Um integrante da entidade máxima de âmbito municipal representativa dos profissionais do setor ambiental. D. Um integrante da entidade máxima de âmbito municipal representativa dos profissionais do setor de museus. E. Um integrante da entidade máxima de âmbito municipal representativa dos profissionais do setor de turismo. Um integrante da entidade máxima de âmbito municipal representativa da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 1º. Não havendo entidade que represente o setor, poderá o prefeito nomear membro atuante do setor ou profissional de notório conhecer, desde que comprovada sua atuação nas áreas supracitadas. Parágrafo 2º. Não poderão fazer parte do Conselho os proprietários de antiquários, leiloeiros, dirigentes, sócios, proprietários ou empregados de empresas de construção ou demolição, de imobiliárias ou de firmas que mantenham contrato de prestação de serviços ou convênios com a municipalidade. Parágrafo 3º. A cada membro titular do Conselho corresponde um suplente, indicado pelo mesmo órgão ou entidade que representam. Parágrafo 4º. Somente será considerada como existente para fins de participação no Conselho, no CONPAC, a entidade regularmente organizada e efetivamente funcionando no município há pelo menos 2 anos. Artigo 5º. Os membros titulares e suplentes do CONPAC serão nomeados pelo prefeito mediante indicação dos respectivos órgãos e entidades. Parágrafo único. Os representantes do governo municipal são de livre escolha do prefeito. Artigo 6º. O CONPAC será regido pelas seguintes disposições, no que se refere a seus membros. 1. A função de conselheiro não será remunerada, sendo o seu efetivo exercício considerado um relevante serviço prestado à comunidade. 2. Os membros do CONPAC poderão ser substituídos pelo órgão ou entidade que representam, mediante solicitação dirigida ao prefeito. 3. Ocorrendo a vacância, o prefeito nomeará o sucessor, observados os mesmos critérios adotados para indicação do sucedido e pelo tempo necessário ao complemento do mandato interrompido. 4º. Tratando-se de mera substituição, nos casos previstos no regimento interno, o suplente será convocado pelo presidente do CONPAC. 5. O mandato de qualquer conselheiro será considerado extinto nos casos de a. Renúncia expressa. B. Renúncia tácita, considerando-se esta pela ausência de 3 reuniões ordinárias consecutivas ou 5 reuniões intercaladas ou ainda 3 reuniões extraordinárias, sem justificativa formal ao plenário. 6.
O mandato dos membros do COMPAC será de 2 anos, admitida uma única recondução por igual período. Parágrafo único. A eleição para renovação de mandato dos membros do COMPAC, representantes das entidades não governamentais, será realizada em data estabelecida no seu regimento interno, que disporá também sobre a forma de convocação, prazos e processos eleitoral. Seção 2. Do funcionamento. Artigo 7º. O Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, COMPAC, funcionará de acordo com seu regimento interno, obedecidas as seguintes normas. 1. O órgão de deliberação máxima é o plenário. 2. As sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a cada 30 dias e extraordinariamente quando convocadas pelo presidente do Conselho ou mediante requerimento da maioria absoluta dos seus membros. 3. O Conselho se reunirá com presença de, no mínimo, metade dos seus membros. 4. Cada membro do COMPAC terá direito a um único voto na sessão plenária. 5. A aprovação dos assuntos apresentados para a deliberação do COMPAC dar-se-á pelo voto da maioria dos presentes. 6. As decisões do COMPAC deverão constar de atas das reuniões e serão consubstanciadas em resoluções. 7. Ao presidente do COMPAC será garantido o voto em caso de empate nas deliberações do plenário, além do voto a que tem direito individualmente como membro. Parágrafo único. As sessões extraordinárias previstas no inciso 2 deste artigo deverão ser precedidas de convocação com antecedência mínima de 5 dias úteis, da qual constará a finalidade e a pauta dos trabalhos, podendo ser convocada através de um dos meios a seguir. 1. Publicação de edital em periódico oficial ou de circulação local. 2. Comunicação por ofício protocolizado para cada um dos membros do Conselho. 3. Comunicação por correio eletrônico, desde que haja confirmação do recebimento. Artigo 8º. Para melhor desempenho das funções, o COMPAC poderá recorrer a outros órgãos, entidades e pessoas, mediante os seguintes critérios. 1. Consideram-se colaboradores do COMPAC as instituições e entidades representativas com atuação na preservação e valorização de bens culturais, sem prejuízos à sua condição de membro. 2. Poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória especialização para assessorar o COMPAC com assuntos específicos, sem ônus para o município. 3. Poderão ser criadas comissões internas constituídas por órgãos e entidades membros do COMPAC, além de outras instituições para promover estudos e emitir pareceres a respeito de temas específicos. Artigo 9º. As sessões plenárias ordinárias e extraordinárias do COMPAC deverão ter divulgação ampla e acesso garantido ao público. Parágrafo único. As resoluções do COMPAC, bem como os temas tratados em plenário, reuniões de diretorias e comissões, deverão ter ampla divulgação, inclusive por meio eletrônico. Capítulo 4º. Da estrutura do Conselho e dos dirigentes. Seção 1. Da estrutura. Artigo 10. A estrutura do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, COMPAC, é composta dos seguintes órgãos, cujas atribuições serão definidas no regimento interno. 1. Presidência. 2. Vice-presidência. 3. Secretaria-Geral. 4. Colegiados e setoriais. E 5º, comissões temáticas. Artigo 11º. Os titulares dos cargos de vice-presidente e secretário-geral serão eleitos pelos membros do Conselho para mandato de 1 ano, permitida a reeleição por igual período. Seção 2. Dos dirigentes dos órgãos do Conselho. Artigo 12º. São dirigentes dos órgãos do Conselho os titulares dos cargos respectivos da sua estrutura, aos quais corresponde a denominação legal e regimental para os fins de tratamento verbal ou escrito.
Parágrafo único. As competências e atribuições específicas dos titulares dos órgãos do CONPAC serão detalhadas no regimento interno do Conselho. Capítulo 5 das disposições finais. Artigo 13º. O regimento interno do Conselho será elaborado no prazo de 90 dias, contados a partir de sua instalação e após aprovada pela maioria absoluta de seus membros. Será homologado por ato do Poder Executivo. Artigo 14º. A instalação do Conselho ocorrerá com a posse dos membros titulares. Artigo 15º. O CONPAC integra a estrutura básica da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico com subunidade orçamentária. Artigo 12º. As despesas com a implantação e custeio do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural correrão à conta das doações próprias da lei orçamentária em vigor, que poderão ser suplementadas. Artigo 17º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Armação dos Búzios, 2015, Dr. André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora. Registrar a presença da vereadora Joyce Costa. Processo. Projeto de lei número 0079/2015. Requerente, senhor prefeito municipal. Ementa. Dispõe sobre autorizar ao Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na importância de R$ 1.465.100,66, visando atender à manutenção dos programas de credenciamento e material de consumo. Armação dos Búzios, 10 de setembro de 2015. Ofício GAPRE, número 433/2015. Senhor presidente, passo as mãos de Vossa Excelência para a indispensável apreciação dessa ecrécia Casa Legislativa, a mensagem número 43/2015 e respectivo projeto de lei, que dispõe autorizar ao Poder Executivo e abrir crédito adicional suplementar na importância de R$ 1.465.100,66. Valho da oportunidade para renovar a Vossa Excelência e seus dignos pares meus protestos de eleva consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Mensagem número 43/2015. Armação dos Búzios, 10 de setembro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, tenho a honra de submeter à apreciação dessa Casa Legislativa a mensagem e respectivo projeto de lei anexo que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente no valor que menciona e dá outras providências. O projeto de lei, ora encaminhado por essa mensagem, visa atender à manutenção dos programas de credenciamento e material de consumo. São estas, senhor presidente e senhores vereadores, as razões que levam a propor a presente matéria e solicitar dessa ecrécia Casa de Leis a sempre cuidadosa e percussiência análise, recebendo de todos o irrestrito apoio para a sua aprovação. Finalmente, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal para solicitar a essa Casa Legislativa seja a presente matéria apreciada com regime de urgência. Valho-me do ensejo para renovar a vossas excelências minhas afirmações de admiração e apreço. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Projeto de lei número /2015. Dispõe autorizar ao Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na importância de R$ 1.465.100,66.
A Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve, artigo 1º, fica aberto o crédito adicional suplementar junto ao orçamento programa 2015, no valor de R$ 1.465.100,66, na forma a seguir. Programa de trabalho 030101 1030200532242. Elemento de despesa 33903900. Fonte 037. Suplementação 1.408.901,19. Programa de trabalho 030101 1030200532244. Elemento de despesa 33903000. Fonte 037. R$ 56.199,47. Totalizando R$ 1.465.100,66. Artigo 2º. Os recursos para atendimento ao artigo anterior são provenientes de superávit financeiro, em conformidade com o disposto no parágrafo 1 do inciso 1 do artigo 43 da Lei Federal 4320, de 17 de março de 1964, conforme demonstrativo abaixo. Apuração de superávit financeiro, 31/12/2014. Fontes de recursos, 037 MAC. Ativo financeiro, R$ 2.166.362,56. Passivo financeiro, R$ 550.257,56. Superávit apurado, R$ 1.616.105,00. Total. Fontes de recursos, total. Ativo financeiro, R$ 2.166.362,56. Passivo financeiro, R$ 555.257,56. Superávit apurado, R$ 1.616.105,00. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Armação de Búzios, de 2015. André Granado Nogueira da Gama. Prefeito. Feito a leitura do projeto de lei número 0079/2015. Processo. Projeto de veto número 0001/2015. Requerente senhor prefeito municipal. Ementa. Dispõe sobre vetar parcialmente o projeto de lei número 32/2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2016 e da outras providências. Armação dos Búzios, 10 de setembro de 2015, ofício GRAPRE 442/2015. Senhor presidente, cumprimentando nessa oportunidade, de acordo com o disposto no artigo 61 da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar anexa a mensagem número 46, de 10 de setembro de 2015, que versa sobre veto parcial ao projeto de lei número 32/2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2016 e da outras providências. Certo da compreensão de Vossa Excelência e demais pares, valho-me do ensejo para renovar protestos de estima e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama. Prefeito. Mensagem, número 46/2015. Armação dos Búzios, 10 de setembro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. Senhor presidente, dirijo-me a esta ecrécia Casa Legislativa para respeitosamente comunicar a Vossa Excelência e de pares que, com vulgo no artigo 61 da Lei Orgânica Municipal, resolvi,
proceder o veto parcial ao projeto de lei número 32/2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2016 e da outras providências. No artigo 54 do citado projeto de lei, pelos motivos adiante explicados. O projeto original proposto pelo Poder Executivo e encaminhado a esse Legislativo tinha a seguinte redação. Artigo 54. O Poder Executivo está autorizado a assinar convênios com o governo federal ou estadual, através dos seus órgãos da administração direta ou indireta, ou ainda entidades fundacionais para realização de obras ou serviços no município. Porém, o projeto de lei sobre análise para sanção ou veto do Executivo teve a redação alterada para o seguinte. Artigo 54. O Executivo Municipal, quando autorizado em lei específica, poderá assinar convênios com o governo federal ou estadual, através de seus órgãos da administração direta ou indireta, ou ainda entidades fundacionais para a realização de obras ou serviços no município. Certo é que a modificação parcial do aludido artigo, efetuada pelo Legislativo Municipal, subordinou a assinatura de convênios com o governo federal e com o estadual, à autorização de lei específica. Tal procedimento trará sérios e graves entraves ao Poder Executivo no que pertine aos prazos e conclusão de obras oriundas de verbas federais e estaduais. Ressaltamos que a celebração de convênios é ato típico da gestão administrativa elementar às funções reservadas ao Poder Executivo e imune à participação do Poder Legislativo, sob pena de prejuízos ao princípio de separação de poderes nos termos do artigo 2º da CRFB/88, o qual consagra a separação de poderes. Nesse sentido, se manifestou o Supremo Tribunal Federal a celebração de convênio e acordos constitui poder inerente à função administrativa. A limitação dessa prerrogativa afeta a independência do Executivo, rompendo o equilíbrio entre os poderes. Publicada na RTJ 115/597, parêntese REP, número 1210/RJ, relator, ministro Moreira Alves. Desta forma, a alteração efetuada pelo Legislativo Municipal é inconstitucional, pois versa sobre ato administrativo típico, celebração de convênios, de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, a quem cabe exercer a direção superior da administração pública, justificando-se o veto em tela. Atenciosamente, André Granado da Gama, prefeito. Feita a leitura do projeto de veto número 001/2015, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, ilustre vereador Leandro Pereira dos Santos, líder do bairro da Rasa, mas antes era Valmir, agora é Vossa Excelência. Solicito que faça o registro da presença do mesmo. Registrado. Projeto de lei número 0080/2015. Requerente senhor prefeito municipal, ementa, dispõe sobre autorizar ao Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na importância de R$ 125.250, visando atender ao programa de manutenção das atividades do hospital. Armação dos Búzios, 10 de setembro de 2015. Ofício GAPRE, número 434/2015. Senhor presidente, passo as mãos de Vossa Excelência para a dispensável apreciação dessa ecrécia Casa Legislativa. A mensagem número 44/2015 e respectivo projeto de lei que dispõe autorizar ao Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na importância de R$ 125.250. Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência e seus dignos pares meus protestos de eleva consideração.
Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama. Mensagem número 44/2015. Armação dos Búzios, 10 de setembro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, tenho a honra de submeter à apreciação desta Casa Legislativa a mensagem respectivo projeto de lei anexo, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, no valor que menciona e dá outras providências. O projeto de lei, ora encaminhado por esta mensagem, visa atender ao programa de manutenção das atividades do hospital. São estas, senhor presidente e senhores vereadores, as razões que me levam a propor a presente matéria e solicitar desta eclésia Casa das Leis a sempre cuidadosa e persuciência análise, recebendo de todos os restrito apoio para a sua aprovação. Finalmente, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal para solicitar a essa Casa Legislativa seja a presente matéria apreciada em regime de urgência. Valho-me do ensejo para renovar a vossas excelências minhas afirmações de admiração e apreço. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama. Projeto de lei número /2015. Dispõe autorizar ao Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na importância de R$ 125.250. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial junto ao Orçamento Geral de 2015, em conformidade com o disposto no inciso 2º do artigo 41 da Lei Federal número 43/20, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 125.250, na forma a seguir. Programa de trabalho 03010110300200532245. Elemento de despesa 33903900. Fonte 037. Suplementação R$ 125.250. Artigo 2º. Os recursos para atendimento ao artigo anterior são provenientes de superávit financeiro, em conformidade com o disposto número parágrafo 1 do inciso 1 do artigo 43 da Lei Federal 43/20, de 17 de março de 1964, conforme demonstrativo abaixo. Apuração de superávit financeiro, 31/12 de 2014. Fontes de recursos, 037 MAC. Ativo financeiro, R$ 2.163.362,56. Passivo financeiro, R$ 550.257,56. Superávit apurado, R$ 1.616.105,00. Fontes de recurso total. Ativo financeiro, R$ 2.166.362,56. Passivo financeiro, R$ 550.257,56. Superávit apurado, totalizando R$ 1.616.105,00. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Armação dos Búzios, de 2015. André Granado Nogueira da Gama. Senhor presidente, feito a leitura do projeto de lei número 0080/2015. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Lúcio Vereador Lohan. Senhor presidente, nós temos essas duas matérias sobre crédito na pauta, e ambas as matérias tratam do Fundo Municipal de Saúde. E hoje, na sessão, nós não temos 2 dos 3 membros da Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu queria avocar aqui o artigo 70 do regimento interno desta Casa, para que Vossa Excelência tome ciência desse meu pedido e coloque, então, em votação essa solicitação, que é o artigo 70. Somente serão dispensados os pareceres das comissões por deliberação do plenário, mediante requerimento escrito de vereador ou solicitação do presidente da Câmara,
por despacho nos autos, quando se tratar de proposição colocada em regime de urgência especial ou em regime de urgência simples. Então, eu gostaria de avocar esse artigo 70, para que Vossa Excelência, então, esteja assim procedendo, se for de maioria, de bom senso dos vereadores, para que a gente dê celeridade nesses dois projetos, relembrando, ou melhor, informando, né, que as matérias tratam de medidas de alta complexidade e ressaltando que seria um incremento aí até de superávit financeiro na ordem de R$ 1,5 milhão. Então, eu queria passar isso a Vossa Excelência. Com certeza, irei atender a Vossa Excelência na forma regimental, tendo em vista que o próprio regimento garante a Vossa Excelência a solicitação que o mesmo fez. Vou colocar na soberania do plenário, que é soberano, com certeza os ilustres vereadores irão opinar pela aprovação ou não. Projeto de decreto legislativo número 0039/2015. Requerente Felipe do Nascimento Lopes. Ementa. Dispõe sobre outorgar o título honorífico de cidadão buziano ao excelentíssimo senhor Fabiano Barbosa Sales Gomes, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Projeto de decreto legislativo número 0040/2015. Requerente Leandro Pereira dos Santos. Ementa. Dispõe sobre outorgar a medalha Dr. José Bento Ribeiro Dantas ao senhor Eduardo Carvalho Matias, que será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Projeto de decreto legislativo número 0041/2015. Requerente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Ementa. Dispõe sobre outorgar a medalha Dr. José Bento Ribeiro Dantas ao senhor Livingston Farias, que lhe será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. Projeto de decreto legislativo número 0042/2015. Requerente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Ementa. Dispõe sobre outorgar a medalha Dr. José Bento Ribeiro Dantas ao senhor Sérgio Silveira de Souza, que lhe será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. Projeto de decreto legislativo número 0043/2015. Requerente vereador Leandro Pereira dos Santos. Ementa. Dispõe sobre outorgar o título honorífico de cidadã buziana à ilustríssima senhora Júlia Feitani Rodrigues, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Projeto de decreto legislativo número 0044/2015. Requerente vereador Felipe do Nascimento Lopes. Ementa. Dispõe sobre outorgar o título honorífico de cidadão buziano ao excelentíssimo doutor César Augusto Espezin Cunha de Oliveira, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Projeto de decreto legislativo número 0045/2015. Requerente vereador Messias Carvalho da Silva. Ementa. Dispõe sobre outorgar o título honorífico de cidadão buziano ao excelentíssimo, ao esmo senhor Pablo Alejandro Baez, que será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Projeto de decreto legislativo número 0046/2015. Requerente vereador José Márcio Moreira dos Santos. Ementa. Dispõe sobre outorgar a medalha Dr. José Bento Ribeiro Dantas à doutora Lúcia Helena Simas de Lima, que será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Projeto de decreto legislativo número 0047/2015. Requerente mesa diretora. Ementa. Dispõe sobre outorgar o título honorífico de cidadão buziano ao excelentíssimo doutor Felipe Santa Cruz, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Senhor presidente, feita a leitura dos projetos de decreto legislativo, sigo agora para a leitura do processo moção número 0007/2015, requerente vereador Messias Carvalho da Silva. Ementa.
dispõe sobre outorgar à Associação Núcleo de Educação Ambiental da região da Bacia de Campos a moção de congratulações e aplausos, que será agraciada na sessão solene da Câmara Municipal. Senhor presidente, feito a leitura dos decretos legislativos e das moções. Os projetos de decretos legislativos de números... Ah, não, tem ordem do dia. Tem alguém inscrito? Tem. Os decretos legislativos de número 047, 047, 046, 045, 044, 043, 042, 041, 040 e 039 irão para a Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de veto 001/2015 também para a Comissão de Constituição e Justiça. E o projeto de lei número 78, também para a Comissão de Constituição e Justiça. Os projetos de número... Cadê? Os dois da suplementação. Os projetos de números 079, requerente ao prefeito, que dispõe sobre o Poder Executivo abrir crédito suplementar na importância de R$ 1.465.100, e também o projeto de lei número 080, também do senhor prefeito, iria para a Comissão de Constituição e Justiça, pois existe um requerimento de urgência, dispensando. O vereador que se subscreve vem pelo fluxo do artigo 70 do caput do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requer dispensa de pareceres referentes aos projetos de lei 079, 0 de 2015 e 080. Senhores vereadores que foram favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado, o projeto, então, vai para a ordem do dia, para a sua aprovação, tendo em vista da complexidade e de uma matéria de suma importância, que é da Conselho Municipal da Saúde do nosso município. Agradeço aos vereadores. Solicito ao primeiro secretário, porque na verdade passou na hora da leitura, fazer a leitura dos requerimentos solicitados pelos nobres vereadores ao Executivo para o encaminhamento dos mesmos para fiscalização. Armação dos Búzios, 10 de setembro de 2015. Ofício GAPRE, número 436/2015. Referente, solicitação. Senhor presidente, cumprimentando nessa oportunidade e com base no artigo 127, parágrafo 2º do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, venho solicitar a devolução da mensagem número 40/2014, que encaminhou o projeto de lei que dispõe sobre a criação do programa Transporte Cidadão no município de Armação dos Búzios e dá outras providências. Cumpre-me esclarecer por oportuno que foram observadas inconsistências no referido projeto de lei que, após sanadas, serão enviadas a essa Casa de Leis para nova análise. Certo da atenção e deferimentos de Vossa Excelência, valho-me do ensejo para renovar protestos de eleva estima e distinta consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama. Ofício GRAPE número 429/2015. Referente indicação número 125/2015. Senhor presidente, cumprimentando nessa oportunidade e em atenção à indicação supracitada de autoria do vereador José Márcio Moreira dos Santos, venho informar que encaminhei cópia da solicitação
à Secretaria Municipal de Obras para análise e viabilidade da pavimentação, drenagem e rede de esgoto da última rua à esquerda da Rua da Saudade, antiga Rua 28, próxima da Escola Eva Maria, em Vila Verde. Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Ofício GAPRE número 430/2015, referente. Indicação número 126/2015. Senhor presidente, cumprimentando nessa oportunidade e em atenção à indicação supracitada de autoria do vereador Felipe do Nascimento Lopes, venho informar que encaminhei cópia da solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Públicos para análise e viabilidade da instalação de banheiro químico na Praia Azeda desse município. Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Ofício GAPRE número 431/2015, referente indicação número 127/2015. Senhor presidente, cumprimentando nessa oportunidade e em atenção à indicação supracitada de autoria da Comissão de Educação, Esporte e Lazer, venho informar que encaminhei cópia da solicitação à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Ciência. Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia, para análise e viabilidade da realização de excursão voltada para levar os alunos da Rede Municipal de Ensino até a Bienal do Livro no Rio de Janeiro. Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Ofício GAPRE número 432/2015, referente, indicação número 128/2015. Senhor presidente, cumprimentando nessa oportunidade e em atenção à indicação supracitada de autoria do vereador Leandro Pereira dos Santos, venho informar que encaminhei cópia da solicitação à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca para análise e viabilidade da criação de um museu de pescadores no bairro da Rasa. Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protesto de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama. Ofício GAPRE número 394/2015. Senhor presidente, cumprimentando nessa oportunidade e de acordo com o dispositivo no artigo 79, quarto da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar anexa à lei abaixo discriminada, aprovada por essa Casa Legislativa e por mim devidamente sancionada. Lei número 1130, de 25 de agosto de 2015, que dispõe instituir o auxílio-refeição para os servidores do Poder Legislativo e dá outras providências. Valho-me do ensejo para renovar protestos de cima e consideração. Atenciosamente, André Granado da Gama, prefeito. Ofício GRAPE número 346/2015, referente requerimento número 60/2015. Senhor presidente, cumprimentando nessa oportunidade e em atenção ao requerimento supracitado de autoria do vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, encaminho anexas as informações discriminadas de todas as despesas arcadas com a receita proveniente do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, de janeiro de 2015 até a presente data, 16 de julho de 2015, bem como cópia das atas do Conselho que deliberarão sobre os mesmos. Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, André Granado da Gama, prefeito. Ofício GAPRE número 439/2015, referente requerimento número 63/2015. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade e em atenção ao requerimento supracitado de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, encaminho anexa
a cópia de inteiro teor do processo número 8951/2014, que dispõe sobre o piso dos agentes comunitários de saúde e dos agentes comunitários de combate a endemias. Certo da atenção de Vossa Excelência e demais edis, vale-me do ensejo para renovar protestos de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Ofício GRAP número 425/2015, referente requerimento número 66/2015. Senhor presidente, cumprimentando-o nesta oportunidade e em atenção ao requerimento supracitado de autoria da Comissão de Seguridade e encaminho anexa a cópia do processo administrativo número 7252/2013, que trata das questões relacionadas aos servidores públicos municipais. Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama. Senhor presidente, feito a leitura dos ofícios. Por constar registro no uso do pequeno expediente, solicito a ilustríssima vereadora do PSDB, cista de coração, não votou em Dilma, Joyce Lúcia Costa dos Santos. Seu tempo regimental é de 5 minutos, com certeza bem aproveitado, porque Vossa Excelência tem trazido temas importantes nessa Casa Legislativa. Chuta, é seu. Senhor presidente, vereadores, assistência, bom dia. Mas eu venho para falar do pequeno expediente e aí dizer sobre a importância desse projeto de lei que trata do Conselho Municipal do Patrimônio. É de muita relevância para o município. Há muito tempo a gente tem falado nessa casa, discutido com os representantes de entidades que lidam no seu dia a dia, que versam sobre a questão da cultura, do esporte. E a gente tem visto a cultura, embora a gente tenha tido aí uma secretaria específica para a cultura nos 2 primeiros anos, a gente viu um trabalho muito aquém do que o que a gente gostaria. E a gente recebeu aqui, durante esse período, o secretário da pasta dizendo o valor irrisório, o valor pequeno que tinha no orçamento para a cultura. Mas a gente percebe que a discussão precisa avançar. Vereador Lohan, eu venho cobrando o secretário agora de Turismo e Cultura com relação ao plano, ao conselho, a criação do Conselho Municipal de Cultura e ao Plano Municipal de Cultura. Porque, na época, o projeto que veio para essa casa, ele já inseria dentro e já falava sobre a criação do Plano Municipal dentro da lei específica de criação de Conselho Municipal de Cultura, e a gente sabe que não pode ser dessa maneira. E eu venho cobrando nas sessões da Câmara, porque em conversas com o secretário me foi dito que pós a retirada do primeiro projeto que criava o Conselho Municipal, esse projeto se encontra, vereador Lohan, na Procuradoria do município, e não veio ainda para essa casa. E então eu acredito, é importante sim a criação do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, porque a gente vai dar aí condição de que, em alguns aspectos do nosso plano diretor, como o tombamento de patrimônios históricos do município, para que isso aconteça, porque isso é uma coisa que já deveria ter acontecido há muito tempo. Então eu percebo que a criação desse conselho é para viabilizar o plano diretor e a gente não ver destruídos os prédios próprios que são patrimônio. A gente não vê esses prédios destruídos, porque muitos já o foram, muitos estão sendo mexidos, a sua estrutura arquitetônica está sendo totalmente mexida, desconstruída, e aí a gente vê a importância desse conselho. Mas a gente precisamos cobrar. Cadê o Plano Municipal de Cultura? Cadê o Conselho Municipal de Cultura? Foi o fundo, mas tem o plano também. Cadê o fundo? Cadê o Conselho? Cadê o fundo? E cadê o Plano Municipal de Cultura?
E o secretário Alexandre Raulino, ele tem pedido, vereadores, a ajuda dessa casa. Porque ele vai na procuradoria e são tantos os assuntos, são tantos temas que está lá esquecido, está um gigante adormecido. E a gente precisa despertar, acordar esse gigante. Porque a gente viu aí ao longo desses anos como tantas entidades do próprio círculo de criação, né, que a gente acaba vendo os mesmos participando, né, a questão do pessoal da Associação dos Artesãos, que estão lá na Praça Santos Dumont, que estão lá naquela rua próxima à Escola Estadual Oliveira Botas, que quando aconteceram as reuniões para a criação das lonas culturais, eles participaram. Então, há interesses, né, em comum de toda uma sociedade para que a cultura, realmente, a gente passe a respirar cultura. E a gente discuta, né, a cultura que nós queremos para o nosso município. Foi maravilhoso quando tivemos aqui a vinda do Balé Bolshoi. E a gente quer continuar tendo projetos dessa magnitude, dessa grandeza de cultura para a nossa cidade. E eu quero dizer, aproveitar aqui meu tempo que resta, dos dois projetos que eu apresento, de decreto legislativo, que são duas medalhas importantíssimas. Uma é para o nosso amigo Pantera, e aqui está o nome dele, que é Sérgio Silveira de Souza, mas é amigo de todos, né? Em comum. Eu falava com o Pantera o seguinte: Pantera, em 2009, quando houve uma competição de futebol feminino, eu já estava me envolvendo com todo esse trabalho. E até hoje ver a camiseta das meninas com uniforme bonito, eu fico assim honrada e me alegra o coração. Então eu falo para ele: você merece, porque é um projeto que já vem de muitos anos, pós a sua saída de jogador profissional para atender a Secretaria Municipal de Esportes com os projetos de escolinha, de futsal, para dar continuidade a um treinamento às meninas. Então nos orgulha e a gente vai estar entregando. E o outro é o pastor Livingston, que é neto da avó Ruth, da Armação, que todos nós conhecemos, mas que tem um trabalho belíssimo cultural com a criação. Ele é criador de letras de hino gospel. Então ele é compositor, além de cantor, compositor, hinos, para quem conhece, de cantores gospel, como Ludmila Feber, Estila, né, pastora Fernanda Brum. Então, pessoas desse know-how, né, mas que a gente às vezes não sabe, são letras conhecidas na mídia gospel, mas de autoria do pastor Livingston, que é cria nossa, que é gente nossa. Então, me honra dar essa medalha. Obrigado. Obrigada, senhor presidente. Vereador Lohan, tempo de Vossa Excelência de 5 minutos. Saudade daquele franguinho com batata que eu sempre mata para mim. Geninho é nosso irmão, nosso amigo de coração. Chuta, Lohan. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, bom dia. Senhor presidente, primeiro falar do veto, até para Está até no Senado, hein? Não está aqui o... Justificar os vereadores, não sei se os vereadores tiveram tempo de analisar, a comissão mista de orçamento inseriu na discussão da LDO, como todo ano fazemos, há de se destacar isso, de que as propostas de convênios, seja com o governo do Estado, o governo federal, ou que convênio for, venham a esta casa para que esta casa possa proceder à votação e aprovação consequente ou não. E o governo envia o veto, tratando do artigo 54, onde justifica que a invasão de competência, resumidamente falando, né, no sentido aí de acórdão que se teve no passado, do ministro Moreira Alves. É uma discussão, senhores vereadores, é muito importante que a gente analise esse momento, de que, uma vez acatando esse veto, o governo, consequentemente, vai ficar sem essa autorização, porque não retroage, não revigora o artigo anterior. Então, para que a gente tenha cuidado nesse encaminhamento, acredito não, a matéria vai ser encaminhada para a CCJ, esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto é destacar que, ainda que este artigo seja vetado, acatando as defesas do governo por conta dessa jurisprudência, fica aqui um alerta aos vereadores, como ao longo de todos os anos nós temos feito, os vereadora Joyce, membro da comissão, de que, chegado a LOA a esta casa, a Lei Orçamentária Anual, que nós possamos analisar todas as propostas de emendas que serão inseridas na LOA, para que a gente tenha uma discussão à parte dessa matéria. Porque se os vereadores entendem que, que esses recursos de convênios têm que ser analisados, até para você ver qual é a contrapartida do município, para você ver qual é o investimento, onde vai ser investido, porque não é só do governo estadual ou governo federal, porque fala também quanto a convênios com fundações e etc. Então, é um alerta, vai ser para a CCJ, que a gente possa estar analisando esse veto do prefeito por conta dessas complexidades que eu acabo de abordar nesse momento. Segundo ponto, senhor presidente, é destacar mais uma vez, respeitando a ausência dos vereadores membros da comissão, vereador Felipe e vereador Gugu, mas nós temos, quero reiterar isso, nós temos R$ 1,5 milhão de reais, R$ 1.600.000, que estão sendo remanejados dentro do Fundo Municipal de Saúde, vereadora Joyce sempre participativa naquelas deliberações e reuniões, e destacar mais uma vez que a maioria, R$ 1.465.000, são para medidas de credenciamento e também para média e alta complexidade. Medidas de média e alta complexidade. Então, é mais um voto, é mais um crédito que essa casa dá orçamentariamente ao governo, dentro da pasta da saúde. Então, nós esperamos que, a cada momento desse, as coisas tendem a melhorar. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar ainda na pauta, senhor presidente, a vereadora Joyce falou um pouco, eu, na qualidade de presidente da Comissão de Cultura, nos últimos 2 anos, o vereador Zé Márcio assume essa responsabilidade agora. Nós temos uma sociedade altamente participativa no que tange a cultura dentro do nosso município. Aqui eles estiveram, durante o período que tramitou um projeto, que, na verdade, era o CPF, juntava o conselho, o plano e o fundo, no passado. E foi devolvido ao governo, o governo solicitou a retirada por conta das inconsistências, mas quero destacar a participação desses senhores, dessas senhoras que aqui estiveram e querem participar, querem opinar. Avançamos muito pouco. A vereadora Joyce acaba de colocar a questão do plano e do fundo. Eu quero destacar, eu quero endossar isso também, né? E ressaltar a Procuradoria. Nós temos uma série de documentos, de projetos de lei. Não vou entrar no mérito agora porque está na pauta, mas que da política municipal de saneamento, né? Todos nós lembramos, né? Da política municipal, do plano municipal de saneamento, está na Procuradoria. Então, eu acho que enfatizar mais uma vez a importância de nós estarmos endossando. E, para finalizar, senhor presidente, quanto à formação desse conselho, não vi aqui representante da nossa pesca, é impossível, a meu ver, nós discutimos sobre cultura dentro do nosso município se nós não tivermos representativamente, dentro da formação desse conselho, representante da nossa pesca. E ainda, pegando um gancho na fala da vereadora Joyce, que também, constantemente, vereadora, eu sou muito tranquilo de reconhecer, eu costumo dizer que Vossa Excelência faz trabalho de formiga. Ninguém vê, mas Vossa Excelência está em todos os cantos. Todos os cantos ela está. E ela está muito lá com o pessoal do artesanato da Praça Santos Dumont e também lá da armação. Então, entendo, quero passar a provocação dos vereadores, vou apresentar emendas, que esses 2 segmentos, dos artesãos e dos pescadores, não podem, de forma nenhuma, compor, não pode deixar, corrigindo, de compor esse conselho tão importante para discussões da nossa cidade. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Vereador Messias, Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes, internautas, bom dia. Eu nem iria usar a tribuna, senhor presidente, mas a vereadora Joyce e o vereador Lohan trouxeram algumas questões importantes que eu quero apenas acrescentar rapidamente. A vereadora Joyce falou aqui sobre a importância desse encaminhamento sobre o Conselho de Patrimônio Histórico e Cultural, e nós recentemente colocamos na pauta e foi aprovado pelo plenário solicitação de informações ao Executivo quanto
a tombamentos de bens patrimoniais e culturais do município, que é uma diretriz, é uma ação governamental prevista no Plano Diretor da cidade, de 2006, e nós temos tido essa preocupação, como a vereadora Joyce já manifestou, com relação a algumas intervenções, algumas obras autorizadas em prédios do município que tem ali um aspecto cultural e patrimonial importante, é a nossa memória, é a nossa história, e nós temos que preservar isso. Isso não pode se perder. Nós tivemos aí uma obra que está ainda em curso ali no Solar do Peixe Vivo, ali na Praia da Armação, né, uma obra autorizada, a fachada foi preservada, mas são bens que ainda não estão, através de uma medida governamental, tombados. Eles estão apontados no plano diretor, mas ainda não houve uma regulamentação por parte do governo no sentido de promover o tombamento desses bens. Então, essa iniciativa, quanto à criação ou à consolidação, ao funcionamento do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico-Cultural, é um primeiro passo importante, fundamental, para que possamos ter esses bens preservados, tombados. O vereador Lohan também fala sobre duas questões importantes, que é sobre o Conselho de Turismo, o Fundo de Turismo, o Plano Municipal de Turismo, que veio num pacote só, não poderia ser, voltou para o Executivo, e a gente ainda está aguardando essa separação. É o CPF da cultura, mas tem que vir cada um numa legislação específica para que também possamos ter uma política efetivada no que diz respeito à cultura no nosso município. E uma outra questão que o vereador Lohan também coloca, ou melhor, eu lembrei quando o vereador estava falando, que é sobre o Conselho de Segurança. Conselho de Segurança, que é uma matéria também que já está, nós tivemos uma comissão aqui especial que foi formada para tratar desse assunto, conversamos sobre isso com a Secretaria de Ordem Pública, e ali houve um encaminhamento de um projeto de lei, alterando a lei anterior que tínhamos aqui no município, e até fazendo uma distinção entre o Conselho Municipal de Segurança Pública e o Conselho Comunitário de Segurança Pública, que são dois conselhos que têm atribuições diferentes. Então, não há que se fazer confusão de um com o outro, mas há a necessidade de se ter os dois no município, e tem aí o projeto de lei que o vereador Lohan, pela comissão que preside, será aquele que terá a oportunidade de fazer o encaminhamento pela comissão no sentido de colocar em pauta para votação a criação também desse conselho importante, que é o Conselho Municipal de Segurança Pública. E eu quero aqui externar também uma informação que o presidente me deu agora há pouco, enquanto o vereador Lohan falava sobre a questão de saneamento básico, que também temos tido aqui no uso da tribuna e por encaminhamento, cobrado do Executivo solução para a questão do saneamento básico, que eu tenho insistido que também passa por lei municipal, que institui a política e cria e aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico, aquele que foi elaborado pela Serenco, o Governo do Estado, audiências públicas, e que o passo inicial para que o município possa, de fato, assumir o papel que lhe cabe no que diz respeito à política de saneamento básico para o município, é votar na casa a instituição da política e o Plano Municipal de Saneamento Básico. Aí o presidente Henrique Gomes me informou agora há pouco que esses projetos de lei já estão na casa, que o Executivo mandou para cá. Eu estive questionando o próprio prefeito, vai estar, como o presidente informa aqui, na pauta de quinta-feira, o encaminhamento desse projeto de lei importantíssimo. Eu questionei o próprio prefeito acerca disso. O prefeito, não há como se falar pelo Executivo ou pelo Legislativo em soluções para o esgoto da cidade se o município não tiver, por lei, instituída essa política. Se o município não tiver, por lei, o Plano Municipal de Saneamento Básico. É o primeiro passo. Só dessa forma o município se impõe nessas discussões com a Prolagos, com o consórcio Rio São João, com o governo do Estado, com quem quer que seja. Porque é uma lei municipal dizendo que temos uma política de saneamento básico que faz com que o município diga, olha, daqui para lá
Não há que se fazer aquilo que a Prolago acha que tem que ser feito até 2041, não. Nós vamos fazer aquilo que a lei municipal diz, no que diz respeito à nossa política de saneamento básico. É assim que funciona. Porque, de outra forma, o município não se impõe, fica à mercê daquilo que Prolagos e outros querem, e fica uma discussão aqui, um discurso que não sai do lugar. Se fala, se reclama, se questiona, cocô para lá, cocô para cá, e solução mesmo, nada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Messias. Vossa Excelência assuma como primeira secretária, assuma por exemplo. Presidente, uma questão de ordem, se Vossa Excelência gentilmente me permitir. Sempre. Pode ter certeza que Vossas Excelências terão sempre a oportunidade de expressar os sentimentos mais profundos do coração de vocês. Obrigado. Destacar a importância das palavras do vereador Messias, muito positivo, muito bom tomar esse conhecimento, mas endossar a Vossa Excelência, porque eu respeitei os 5 minutos e não pude completar. Nós temos o projeto que está tramitando nessa casa, que institui o Conselho Municipal de Segurança Pública, revogando algumas leis, a 202 e a 390. E, bom, enfim, está na Comissão de Constituição e Justiça, que a gente possa trazer essa matéria na quinta-feira, né? Até porque nós estamos promovendo, aí a Câmara está promovendo, aí, deu um pontapé no sentido de discutirmos com a sociedade essa questão da segurança no nosso município. Então, é importante que, uma vez já que tenhamos, graças a Deus, restaurado o Conselho Comunitário, a Comissão de Segurança da Câmara, ou seja, a Câmara inserida nessa discussão, e agora com o Conselho Municipal, nós teremos aí 3 ferramentas importantes para trabalharmos nessa questão importante. Obrigado. Com certeza, Vossa Excelência será atendido na forma do regimento. Vereador Messias. No uso da tribuna, pequeno expediente, o último vereador inscrito, Carlos Henriques Pinto Gomes. Seu tempo, senhor vereador, é de 5 minutos, que serão ali rigorosamente cronometrados. Senhor presidente, caros colegas vereadores, assistência sempre permanente que nos ouça nessa manhã, fria pelo tempo, mas com certeza quente, com um coração maravilhoso todos têm nessa manhã. Na verdade, queria antecipar, eu já ia até falar do convite aqui, né, um café da manhã, com as lideranças religiosas. Quero parabenizar a comissão dessa casa, que, aliás, as comissões têm feito um bom trabalho nessa casa. Foi um dos objetivos nossos de manter sempre permanentes as comissões discutindo os principais problemas do nosso município. Quero antecipar e queria já comunicar aos vereadores, a próxima Câmara de Comunidade será a partir do mês que vem, vou mandar a data para os gabinetes de cada um. A primeira Câmara de Comunidade vai ser no centro de Búzios, na Praça Santos Dumont, já os vereadores com o intuito de indicações para lá, para começar esse trabalho importante junto com a sociedade. Mas eu queria trazer um fato novo e muito importante, porque hoje, por exemplo, estamos aprovando uma subvenção para a saúde, a suplementação para a saúde. E, por acaso, vereadores, uma pessoa amiga nossa me ligou, desesperada, disse: Henrique, eu estou lá com uma entrada na Secretaria de Saúde para fazer uma cirurgia lá no Hospital Dona Lindu, em Paraíba do Sul, só que eu não consigo andar, ela é sozinha, uma senhora de idade, eu não consigo andar e eu tenho urgência nessa situação. E, com certeza, a gente sempre é solidário às pessoas, não é de agora, isso independente de procedimento político, se é agora ou depois, mas a gente está sempre à disposição das pessoas. E eu fui até a residência dela e fui lá pegar as documentações. Pasmem, senhores. Cada solicitação da Secretaria de Saúde para esses hospitais, como lá no Dona Lindu, no Paraíba do Sul, como também no INTO, quando você dá uma entrada, ali forma uma senha de espera. Eu, através de um amigo meu, do Rio, que a gente sempre tem um amigo, eu pedi a possibilidade dele nos ajudar nesse daqui, que ele tem uma entrada bacana. O cara me manda o número de cadastro de espera. Aí, eu ontem estava ocupado, pedi ao meu querido amigo, que está todos os dias comigo, Babal, né, que pilota aí para gente,
E chegou lá, pasmem os senhores. A pessoa está em casa, não existe número de registro de espera, e aliás, eu vou sair daqui a pouquinho, vou direto lá, eu vou pessoalmente, porque isso daqui é lesar a sociedade. E aí, companheiro Zé Márcio, é complicado, e nós temos o dever e a obrigação de fiscalizar isso aqui, porque quando está aqui, está um encaminhamento, nesse encaminhamento, vereadora Joyce, ele gera uma ordem de serviços, até mesmo para o controle do hospital. Está lá com o Paulinho aqui, o motorista da casa, a mesma situação, vou levar os dois juntos. Eu fui pedir, aí liguei para a secretaria, eu quero o número do encaminhamento. Ela disse, não, mas só a própria pessoa. Como a pessoa? Não estou pedindo um número de registro na Secretaria de Saúde. É o número do encaminhamento. Quer dizer, a pessoa fica em casa, sem poder fazer nada, aguardando algo que não existe. Aguardando uma resposta que não se tem, Zé Márcio. Aí é brincar, te juro. Eu não sei, na verdade. Eu não estou aqui para jogar pedra em ninguém, não é coisa do... Mas administrativamente, a gente sabe que são situações que não nem de hoje, vem de tempos, algumas situações delas. Mas essa é um caso novo, que a pessoa fica em casa sem poder fazer nada, bom, na expectativa do telefone tocar. O telefone toca. Não é um amigo. Ah, meu Deus, pensei que era a Secretaria de Saúde, não é. E aí não gerou a ordem de serviços para ser chamado lá no Lindu, em Paraíba do Sul, ou no INTO, no Rio de Janeiro. Meninos, eu estou falando, isso aqui é uma coisa séria. Eu estou saindo daqui a pouquinho, vou lá na secretaria, vou sentar lá, eu quero o número de registro de espera desse paciente. Pessoal, Vossa Excelência, me deu para Lohan, mas Lohan também, vou falar com ele. Mas vou lá. Nós estamos falando isso aqui, é de alguém que não consegue fazer mais nada na vida, que não consegue andar, e é sozinho e está mobilizado sem fazer nada. É de doer, né? Mas eu queria só deixar registrado aqui, e vou pessoalmente lá, e vou comunicar isso ao prefeito que está acontecendo. De repente pode estar sabendo ou não está sabendo, mas eu vou comunicar. Isso aqui é uma covardia se faz com o ser humano. Tá? Então, alguém que tem encaminhamento, exige, quando vai lá na secretaria, eu quero o número, meu amigo, de espera lá do INTO. Gera, quando você bota aqui, gera um cadastro. Bom, era esse que eu queria usar a tribuna e falar para os senhores. É repugnante, dói, porque está vendo que são seres humanos e às vezes é um troço simples, cara. É brincadeira, está brincando com a saúde das pessoas. Então, hoje nós estamos aqui aprovando a suplementação, que quando se trata de saúde e educação, a gente está sempre prioridade. Estamos dando prioridade, o vereador acabou de dar prioridade aqui, fez um pedido para ser aprovado hoje mesmo. Porque se trata de saúde do ser humano, das pessoas. E aí a gente depara com uma situação dessa. Aí é dolorido. Deixa aqui para reflexão de cada um dos senhores. E aqueles, qualquer encaminhamento que se tenha na secretaria para esses hospitais de cirurgia de complexidade, exige, eu quero o meu número de registro de espera nos hospitais lá do Rio. Muito obrigado. Não havendo nenhum orador inscrito para o grande expediente, solicito a autorização dos ilustres vereadores para ir para a ordem do dia. Senhor de vereadores que forem favoráveis, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Ô, Carlinhos. E os pareceres, cara? Já aprovei, já. Não, isso não tem parecer. Ah, é, não. Então coloca só em votação. Vai que o requerimento você vai colocar. Já foi votado no requerimento? Não. Já foi votado no requerimento. Já foi. Em votação, projeto de lei de número 79/2015,
requerente do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na importância de R$ 1.465.100,66, visando atender à manutenção do programa de credenciamento de material de consumo. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei de número 080 de 2015, também do senhor prefeito, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial importância de R$ 125 mil, visando atender o programa de manutenção das atividades do hospital. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Solicito o segundo secretário a fazer a leitura dos projetos decreto legislativo 019, 029 e 031. Pareceres aos projetos de decreto legislativo de número 19 de 2015, de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira, que dispõe sobre concessão de medalha, Dr. José Bento Ribeiro Dantas, ao senhor Pedro Almeida dos Santos, ao projeto de decreto de número 29 de 2015, de autoria do vereador Genilson Drummond de Pina, que dispõe também sobre medalha, Dr. José Bento Ribeiro Dantas, a senhora Ilcinéia de Carvalho Chaves. Projeto de decreto legislativo de número 30 de 2015, de autoria do vereador Felipe Nascimento Lopes, que dispõe sobre concessão de medalha ao Dr. José Bento Ribeiro Dantas, a senhora Valdira Moreira de Santana Norton, e, por fim, projeto de decreto legislativo de número 31 de 2015, de autoria do vereador Felipe Nascimento Lopes, que dispõe sobre a concessão de medalha ao Dr. José Bento Ribeiro Dantas, ao senhor Gildo Diógenes da Silva. Sobre esses projetos de decreto, opina a Comissão de Constituição e Justiça. Trata-se de projetos de decreto legislativo que dispõem sobre outorgar medalha ao Dr. José Bento Ribeiro Dantas aos senhores citados e que será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Referidos projetos estão amparados pelo inciso 15 do artigo 35 da Lei Orgânica Municipal, sendo de competência exclusiva da Câmara Municipal conceder honraria à pessoa que tenha reconhecidamente prestado serviço ao município, ao Estado, à União, à democracia ou à causa da humanidade, e respaldo na resolução número 152 de 2001, que institui a referida medalha. No que concerne à redação, estando dentro das regras do novo acordo ortográfico e por não ter nada a opor, opina pela aprovação do texto ora apresentado. Ante o exposto, a comissão reunida resolve acatar o relatório em face do exposto, opina pelo acolhimento das referidas matérias, com a devida análise pela comissão de mérito e voto pela sua aprovação, no que se refere à constitucionalidade e à legalidade da referida matéria. Sala das Comissões, 9 de setembro de 2015. Vereador Felipe Nascimento Lopes, presidente e relator. Vereadores Joyce Lúcia Costa dos Santos e Geomíris da Costa Gomes Filho, membros. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento aos mesmos projetos de decreto legislativo. Relatório: os projetos de decreto dispõem sobre outorgar aos senhores citados a medalha do Dr. José Bento Ribeiro Dantas. Cumpre, desde logo, esclarecer que o regimento interno, em seu artigo 22, parágrafo 2º, traz o rol taxativo de matérias onde a Comissão de Finanças e Licitação deverá emitir parecer. Em análise aos referidos projetos de decreto legislativo, verifica-se que os mesmos têm previsão orçamentária na Lei Orçamentária Anual, LOA, do município de Armação de Búzios, sobre o número 01, 001, 001, 01, 031, 000, 322, 005, 3390, 39, outros serviços de terceiros no valor de R$ 172.500, previsão esta verificada na unidade da Câmara Municipal. Diante do exposto, opina favoravelmente ao projeto de lei, aos projetos de decreto legislativo, Sala das Comissões, 10 de setembro de 2015, vereador Lohan Gomes da Silveira, relator. A comissão acata o relatório na íntegra por unanimidade, é o parecer. Lohan Gomes da Silveira, presidente e relator, vereadores Messias Carvalho da Silva e Geomíris da Costa Gomes Filho,
membros. Feita a leitura dos pareceres aos referidos projetos de decreto legislativo, senhor presidente. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis como estão, aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar dos... Tem aqui ainda esses aqui. Solicito ao meu secretário a fazer a leitura do parecer do decreto 033. Em votação, o projeto 07/2015, que dispõe sobre otorgar a Associação Núcleo de Educação Ambiental da região do Bacia de Campos, Associação NEL-BC, moção de congratulação e aplauso, que será agraciada na sessão solene na Câmara Municipal. Em votação, senhores vereadores que foram favoráveis como estão, aprovado por unanimidade. Indicação de número 143 e número 144 da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos e do vereador Felipe Nascimento Lopes. Em votação, senhores vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Pareceres das comissões ao projeto de decreto legislativo de número 33 de 2015, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre outorgar título honorífico de cidadão buziano ao senhor João Cândido Portinari. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opina. Trata-se de projeto de decreto legislativo número 33 de 2015, que dispõe sobre outorgar título de honorífico de cidadão buziano ao ilustríssimo senhor João Cândido Portinari, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. O referido projeto está amparado no inciso 15 do artigo 35 da Lei Orgânica Municipal, sendo de competência exclusiva da Câmara Municipal conceder honraria à pessoa que tenha reconhecidamente prestado serviço ao município, ao Estado, à União, à democracia ou à causa da humanidade. No que concerne à redação, estando dentro das regras do novo acordo ortográfico e por não ter nada a opor, opina pela aprovação do texto apresentado. Ante o exposto, a comissão reunida acata o relatório. Em face do exposto, opina também pelo acolhimento da referida matéria, com a devida análise pela comissão de mérito, e voto pela aprovação no que se refere à constitucionalidade e à legalidade da referida matéria. Sala das Comissões, 9 de setembro de 2015, Felipe do Nascimento Lopes, presidente e relator, vereadores Joyce Lúcia Costa dos Santos, Geomídio da Costa Gomes Filho, membros. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. O projeto de decreto dispõe sobre outorgar ao ilustríssimo senhor João Cândido Portinari a medalha doutor José, o título honorífico de cidadão buziano. Cumpre, desde logo, esclarecer que o regimento interno, em seu artigo 22, parágrafo 2º, traz o rol taxativo de matérias onde a Comissão de Finanças e Licitação deverá emitir parecer. Em análise ao referido projeto de decreto legislativo, verifica-se que o mesmo tem previsão orçamentária na Lei Orçamentária Anual, LOA, do município de Armazão dos Búzios, sobre o número 01, 001, 001, 01, 031, 000, 322, 005, 3390, 39, ou de serviços terceiros, no valor de R$ 172.500, previsão esta verificada na unidade da Câmara Municipal. Diante do exposto, opino favoravelmente ao projeto de decreto legislativo, sala de comissões, 10 de setembro de 2015, Lohan Gomes da Silveira, relator. A comissão acata o relatório na íntegra por unanimidade. Vereador Lohan Gomes da Silveira, presidente e relator. Vereadores Messias Carvalho da Silva, Geomídio da Costa Gomes Filho, membros. Feita a leitura, senhor presidente, dos pareceres ao projeto de decreto legislativo número 33 de 2015. Em votação, senhores vereadores que foram favoráveis à comissão, aprovado por unanimidade. Constar no registro dos outros 5 minutos, vereador Lohan Gomes. Vossa Excelência, é um tempo limitado de 5 minutos. Senhor presidente, 5 minutos rápidos. E aí, não quero aqui desmerecer o trabalho que tem sido feito pela Comissão de Educação dessa casa. A Comissão de Educação tem se reunido, tem buscado apresentar soluções. A Comissão de Educação tem visitado as escolas. A Comissão de Educação tem se reunido com a secretária. A Comissão de Educação tem apresentado propostas para a solução de alguns problemas. A Comissão de Educação tem procurado os pais e alunos. A Comissão de Educação tem feito seu papel. Os nossos universitários. Senhores vereadores, virou novela mexicana, com todo o respeito e carinho aos vereadores, porque, obviamente, que a responsabilidade, né, não é da comissão, no sentido de solucionar, de executar, porque quem executa, quem soluciona é o secretário, é o prefeito, é a secretária.
Não dá para os nossos universitários ficarem nessa pelenga, lenga, todo mês. Já são 2, 3 meses, segundo informações que tenho recebido, ligações, WhatsApp, Facebook, mensagens, de muitos dos nossos alunos que precisam dessa ajuda de custo, porque se não precisasse, obviamente, não buscaria. E a gente se depara com isso mês a mês, é todo mês. Todo mês é a mesma lenga-lenga, é a mesma lenga-lenga, é a mesma lenga-lenga, e a gente vem para a tribuna, a gente se reúne, a gente pede. E os nossos universitários aí, desesperados, precisando desse auxílio, precisando desse apoio, precisando dessa ajuda. Então, senhores, eu venho à tribuna para gritar, porque nos reunir já nos reunimos, propor já propusemos, e nós estamos aqui gritando da tribuna, em prol dos universitários. Então, eu quero, vereador Messias, com muito carinho, pedir a Vossa Excelência, e gostaria de estar acompanhando, se houver uma agenda nesse sentido, de que venhamos a buscar uma solução, mas uma solução, vereadora Joyce, algo definitivo, de que se mude a tramitação que atualmente acontece. Eu sei que uma resposta tem que ser dada aos nossos universitários, uma posição tem que ser dada, a gente vai, liga para o Rafael, a gente liga para dentro, a gente quer cooperar, que a gente quer ajudar, mas chega um momento que não tem mais o que se falar, não tem mais o que se justificar. Já estamos aí no 9º mês, setembro, indo embora, e daqui a pouco fecha o ano e a gente não tem a resolução desse problema. Então, estou gritando do tribuna para que a gente, não sei nem o que fazer mais. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Em resposta, o presidente da comissão, também inscrito, tem 5 minutos a falar com relação ao mesmo tema levantado por Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, assistente internauta, não é nem para responder, é para contribuir para essa questão que o vereador Lohan falou, que na verdade ele usou um termo que é o que cabe agora. Ele está gritando. Porque, vereador, nós precisamos preservar o nosso papel em todo o processo político, legislativo, de gestão da coisa pública, porque às vezes até nós mesmos aqui, levamos a população a achar que nós temos que fazer algo que não nos cabe. E a gente às vezes peca nessa questão até com algumas atuações nossas, com algumas iniciativas nossas. Porque essa questão da ajuda de custo, por exemplo, não cabe mais legislar sobre o assunto. E aí, às vezes, o vereador é tentado a dar resposta para situações que são de gestão, legislando. Eu já falei sobre isso, eu já postei em rede social sobre isso, eu li uma participação de um professor da USP numa audiência pública no Senado, em que ele fala sobre questões aí relacionadas ao Código Penal, que ele fala que quando se fala de punições ou de combate à corrupção, é muito comum no Congresso aparecer mais um projeto de lei, como se mais uma lei vai resolver um problema que não é por falta de lei. Então, nós já esgotamos todo o entendimento sobre o que é ajuda de custo. Tem uma lei municipal que é uma lei enxuta, a lei não pode invadir ato administrativo. Aqui tem um veto do prefeito, numa emenda que a Câmara tem, com base em jurisprudência, que está correto. A Justiça determinou que o Legislativo não pode ele querer que um convênio que o município vá assinar passe por autorização legislativa, porque é ato administrativo. Não se legisla sobre ato administrativo. Ponto. Ponto. Então, não podemos nós querer, por uma lei, dizer que a ajuda de custo tem que passar por secretaria A, B e C, que aí tem que ser desse ou daquele jeito. Não, a lei diz apenas o seguinte: o estudante universitário tem direito à ajuda de custo. Ponto. Está no orçamento. Ponto. Agora, se o governo
não tem condição, não consegue, se ele não tem gestão que funcione para dar a resposta para o universitário quando ela tem que ser dada, isso é um problema administrativo. Isso não é problema da Câmara, isso é problema do governo. E ele é que vai se desgastar com isso. E o universitário que dê a resposta que ele entender que tem que ser dada, porque é uma ajuda garantida por lei. E eu nas reuniões, vereador, pela Comissão de Educação, eu já esgotei toda uma questão de fazer o governo entender algumas coisas. Primeiro, processo seletivo para ajuda de custo só para quem vai entrar no processo agora, para quem é novo. Para quem já tem a ajuda e vai continuar na ajuda, não tem processo seletivo. É apenas renovar a concessão, e que é um ato fácil, não há necessidade de uma demanda processual para você que tem a ajuda e tem direito a continuar com ela no próximo período, ter todo um rito de documentação que se apresenta de novo. Isso é absurdo, isso é burocracia burra. Ou melhor dizendo, é burocracia. Outra coisa, sempre se entendeu que a ajuda de custo, entendeu lá no governo, que a ajuda de custo é para pagar a universidade. Não é isso. Não é isso. A ajuda de custo é ajuda de custo. Toda despesa que o universitário tenha para fazer a faculdade, ele tem uma ajuda que não paga quase nada dessa necessidade dele. Mas é uma ajuda. Para quê? Para quê? Para ele comer, para ele pagar a passagem do ônibus, se ele não tem o ônibus universitário, para ele comprar livro, para ele comprar caneta, borracha, e também para ele pagar a universidade. Agora, durante muito tempo, se exigiu o boleto do último pagamento, da última mensalidade, como se a ajuda estivesse condicionada, dependesse do pagamento da mensalidade. Não depende. Se o estudante não pagou os últimos 3, 4 meses e a faculdade continua recebendo ele como aluno, e ele está podendo assistir às aulas, fazer as provas e passar de período, isso é um problema dele com a universidade. A prefeitura não pode condicionar pagamento de mensalidade à concessão da ajuda. Ora, isso é óbvio. A lei, ela não entra nessas questões, ela só diz o seguinte: ele tem direito à ajuda de custo. Ponto. Porque então aí é que lá na burocracia da administração inventam coisas que não têm cabimento. Eu já tratei desse assunto, isso está registrado em ata de reunião da comissão com a secretária, com o Rafael, que é o subsecretário, e segundo eles estão procedendo aí algumas iniciativas para corrigir esse tipo de burocracia. Mas isso é um problema do governo. O vereador não pode fazer mais nada. Tem até aí tramitando um projeto de lei que o vereador Felipe Lopes colocou na pauta semana passada, que me traz uma preocupação. Porque eu acho que é o vereador querendo ir além do que lhe cabe. Porque ele começa a tratar por projeto de lei de atos administrativos que não cabe a ele resolver isso. Cabe a ele, sim, questionar por que não funciona, por causa da burocracia, por causa de uma má gestão, uma falta de competência para tratar desse assunto, porque não tem dinheiro no orçamento para pagar, então eles estão demorando porque fica esperando entrar dinheiro no caixa para pagar a ajuda de custo e não estão assumindo isso. Mas isso é um problema da administração. O vereador vai poder botar dinheiro na conta da prefeitura para pagar a ajuda? Não vai. A lei vai poder obrigar a pagar? Não vai. Então, problema administrativo é problema de governo. E aí, ele que resolva logo, porque ele se desgasta com isso e vai pagar o preço na hora que o universitário for votar. Ponto. Concluo, o vereador não pode fazer mais nada acerca disso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Está a presença do meu querido amigo Zé Carlos de Alcântara, nosso irmão, companheiro aí de nossa cidade, vítima há poucos dias da violência que assusta esse nosso município, onde o presidente vai estar aí no dia 23, 21,
às 9 horas, aqui um café da manhã com lideranças religiosas, também importante na discussão da segurança do nosso município. Tendo em vista que nós enviamos uma carta ao vice-governador e governador, já tivemos a resposta deles, né, que foi encaminhado para o Beltrame, mas é importante, não basta só doer, discutir quando dói. Tem que ser contínuo. O dente, você não tem que ir ao dentista quando ele dói, você tem que ter manutenção. A segurança é contínua, a discussão é contínua no nosso município. Parabéns, vereadores aí, convido a todos para o dia 21, na segunda-feira, às 9 horas da manhã. Não havendo mais nada tratado do expediente da ordem do dia, essa presidência se encerra a sessão, em nome de Deus. Muito obrigado a todos, um bom dia.